A dupla de zaga minha seria Rodrigo Caio e Militão. Na lateral esquerda, o Renan Lodge. Meio campo seria Casimiro e Gerson. Eu colocaria Gabriel Jesus, Neymar e o Bruno Henrique. E lá na frente, o Gabriel, o Gabigol. Então seriam 5 do Flamengo. Sim, eu levaria do meio para frente, levaria o Gerson. Isso. O Rodrigo Caio. 2. O Bruno Henrique. 3. O Gabriel. Tem mais um que você falou. Teve mais um? No titular, não. Não, foram só 4, eu contei 5. Não, no titular, não. Eu acho que, Alisson, o lateral direito para mim é uma Você incógnita. abre. Eu não sei quem colocar. Rodrigo Caio, Militão e o Renan Lodge. Então temos aí o Rodrigo Caio. Ok. Casemiro e Gerson. Gabriel Jesus. Neymar e Bruno Henrique e Gabriel. Então são 4 que você coloca do Flamengo. Seriam 4 jogadores. E com tendência até de colocar, se bobear, o Everton Ribeiro no lugar do Gabriel Jesus. Aí seriam 5 jogadores. E você, Fábio Azevedo, boa noite. Como é que você vê essa situação? Boa noite, Théo. Boa noite, companheiros, a todos que nos acompanham. É engraçado na pesquisa, porque até a década de 90 o torcedor comemorava o time dele ser base da seleção. Hoje tenho certeza que muitos rubro-negros estão votando não porque eles não queiram, não se sintam representados, porque eles não querem que desfalque o Flamengo. A coisa inverteu um pouquinho, mas enfim, são novos tempos. Eu levaria 5 jogadores do Flamengo, mas não os colocaria no time titular. Levaria esses 4 que o Sormani citou e mais o Everton Ribeiro, mas Everton Ribeiro e Gerson, para mim, ficariam no banco de reservas. A minha seleção, eu começaria as eliminatórias com o Alisson, o Danilo, da Juventus, mas assim, sem nenhuma convicção de um grande lateral, porque para você o lateral direito, na mesma dúvida do Sormani, e aí para mim é o Danilo. Não tem um outro nome que eu enxergue nessa posição. A minha zaga seria Marquinhos e Rodrigo Caio, o Renan Lodge. No meio-campo, eu colocaria o Casemiro com o Bruno Guimarães. Eu deixaria o Gerson no banco, com o Arthur também como opção. Aí mais à frente, eu colocaria Gabriel de um lado, Neymar centralizado, Bruno Henrique e o Firmino ali dentro. Claro que os 4 vão mexer ele o tempo todo, né? Eu deixaria o Firmino e o Gabigol aberto. Isso, e Bruno Henrique também. e Neymar ali. Os 4 vão circular como joga o Flamengo. É interessante. O Eugênio Leal, depois fazer algumas colocações. Levando 5 do Flamengo. Eugênio Leal, você também estava sumido. Um carnavalesco, Eugênio Leal. Muito boa noite, Eugênio Leal. Como é que você vê essa situação? Um abraço, Théo, companheiros. Eu penso da seguinte forma, Théo, eu não tenho um time na cabeça. Dentro de campo que as coisas se resolvem. Eu acho até que, mais do que a gente pensar em nomes, é em pensar em forma de jogar. Porque os nomes que a gente olha ali na escalação que você colocou, que hoje seria a titular da seleção brasileira, são excelentes jogadores. Jogadores de alto nível. Aprovação internacional, já passaram por várias situações. A questão é como eles estão jogando. O time está jogando mal. Então eu volto lá no que o Sormani falou de início. Então, se é para trocar, eu começo pelo técnico. E eu acho que com o Jorge Jesus, de repente, esses jogadores que já estão lá, talvez rendam bem mais do que tem rendido. É bem importante destacar também que o Jorge Jesus trabalha diariamente com o time do Flamengo. O Tite, na seleção brasileira, tem menos tempo para trabalhar. Reúne 2, 3 dias, tem que ir para o jogo. Isso tem, é claro, um efeito negativo no desempenho do time. Sem querer te cortar, já te cortando, foi até uma pergunta que eu fiz ao Oscar quando esteve aqui. Por que o Jorge Jesus não assumia a seleção portuguesa? E ele disse aqui, ele acha que o Jorge Jesus é técnico de clube, por trabalhar no diariamente. Então, bate muito com esse pensamento. Mas eu já falei aqui também, mas o Tite também tinha essa história. O Tite é um jogador de dia a dia. Mas e o sucesso dele no clube e o sucesso na seleção? Talvez por isso não esteja conseguindo desenvolver na seleção. Porque, assim, se você quer melhorar qualquer coisa na vida, quanto mais você está ali trabalhando, desenvolvendo, pensando... A constância ali. A cada semana você joga 2 vezes, você observa, vamos mudar aqui, que aqui está errado. Melhora acolá. Você vai ajustando a máquina. Se você joga... A última vez foi o quê? Foi em novembro. 4 meses depois, vamos 4 meses depois, teve um time que jogou lá em novembro. Ninguém lembra mais daquele jogo. Então, é difícil você reunir agora e achar que o time vai chegar e na primeira partida vai dar um banho de bola. Não vai dar. Então, tem essas 2 questões. Outra, a gente vê um Flamengo jogar e vem jogando muito bem, mas num tipo de futebol, né? Num futebol local de clube.
Futebol internacional de seleção é uma outra questão, né? É um outro nível. Não estou me referindo aqui a eliminatórias sul-americanas, não, porque eu acho que o Brasil vai enfrentar uma seleção fraquíssima, que é a da Bolívia, logo na estreia. Tem obrigação de passar por cima da Bolívia. Mas a questão não é essa. A gente tem que pensar em seleção e em Copa do Mundo. Quando você vai à Copa do Mundo, o nível é muito mais alto. Quando você chega em oitavas de final de Copa do Mundo, quartas de final, que é onde a gente tem caído, é bem diferente. Você não vai encontrar o que está encontrando aqui, nem o que o Flamengo encontra. Então a gente vê os jogadores do Flamengo sobrando no Campeonato Brasileiro, sobrando no Campeonato Carioca. Ontem tiveram alguma dificuldade em Libertadores. O Flamengo ganhou, se fez forte, mas não conseguiu jogar tudo aquilo que a gente está vendo. Um adversário físico, um adversário que, jogando em casa, criou problemas. Então, às vezes a gente tem uma impressão de que o Flamengo é uma máquina, e ele é uma máquina para o futebol que ele tem que jogar, para os adversários que ele tem que enfrentar, mas o padrão seleção brasileira é diferente. O Flamengo foi jogar com o Liverpool, e a gente está até hoje nessa discussão. O Flamengo jogou de igual para igual com o Liverpool ou não? O Liverpool puxou o freio de mão, jogou ali sem colocar ou não? Ou o Flamengo conseguiu encarar mesmo? A gente não tem essa medida porque para muitos o Liverpool jogou aquela competição sem muito interesse. Não como o Flamengo. Mas foi um empate em 0-0. Só que nesse jogo, Flamengo e Liverpool, o Gabigol, que é o cara do Flamengo, fez a diferença? Não. Não conseguiu fazer a diferença. O Bruno Henrique até jogou melhor que ele, né? Quem resolveu o jogo? O Firmino. Então a gente coloca... eu estou colocando aqui questões para a gente discutir.